Deixa eu dar boa noite para o jurista Walter Mairovich, que já está conectado conosco. Muito boa noite, Mairovich. Muito obrigado aqui pela sua presença no Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. É um prazer estar com vocês. Excelente. Bom, eu já queria pedir a tua opinião aí com os desdobramentos das investigações. Nós temos várias frentes de investigação abertas em função do 8 de janeiro. Nós tivemos aí uma ofensiva judicial bastante importante. Na semana passada, passamos aí por uma discussão sobre a prisão em lote, né, de milhares de manifestantes. Alguns depois foram enviados para casa, outros continuarão sendo processados, outros foram para Papuda, né, já temos lá um problema de superlotação. É uma situação inédita. Todo mundo está sendo enquadrado como terrorista. Eu queria a sua opinião sobre isso, em virtude de duas questões mais recentes, manifestações, inclusive, do interventor do Distrito Federal e até do secretário de comunicação do governo Lula, o Paulo Pimenta, e o interventor aqui, o Capelli, que também fizeram ali algumas pontuações dizendo que tinha gente profissional no meio aí de manifestantes em geral. Então a gente fica aqui, então a gente começa a se questionar. Duas coisas. Uma, naturalmente, se as pessoas estão sendo manipuladas, né? Mas até que ponto? Você dá para enquadrar todo mundo como terrorista, né? Manifestantes que estavam lá no acampamento e outros que foram preparados, que se prepararam para essa invasão, que sabiam onde era o GSI, que sabiam onde era a sala de armas, que sabiam onde tinha cada coisa ali, né, no Palácio do Planalto, enfim, e nos outros prédios. Como é que você vê isso? Olha, por partes. Com relação ao terrorismo, à luz do direito internacional, não há dúvida alguma quanto à consumação de terrorismo. Porque no direito internacional e também numa resolução das Nações Unidas, que tem um sugestivo título de quem é terrorista, nós temos que examinar o seguinte. Vamos pensar em duas coisas. A primeira, já passada, das Torres Gêmeas, do ataque também nos Estados Unidos. E a segunda coisa, vamos pensar no domingo que aconteceu em Brasília, com a invasão de duas sedes de poder, Câmara, Senado e Supremo. Tá? E partir para essa definição à luz do direito internacional. Existe um ato de violência visível, então, Torres Gêmeas, domingo em Brasília, mas não é esse ato de violência o principal. Existe um outro ato ou ação principal. E no caso de Brasília, qual esse outro elemento a fechar a definição de terrorismo, a tipificação de terrorismo? É o ataque à democracia, ao Estado de Direito, que é aquele Estado que tem Constituição, que tem leis, não é um Estado arbitrário, e a derrubada do presidente Lula com a intervenção das Forças Armadas. Veja que o alvo principal, os ataques de Brasília, não representam um alvo principal. Isso é muito claro com o pessoal, como você lembrou, que é usado, eu diria, usado até como massa de manobra. E à luz da legislação brasileira, Cláudio, eu também acho que há tipificação legal, porque a lei fala em terror, de modo a causar intimidação, a quebrar a paz e a harmonia, a tranquilidade social, mas a lei também fala das hipóteses, e lá ela coloca discriminação. Tem esse termo que é aberto. Se a gente olhar um pano de fundo do que é o terrorismo internacionalmente, então entramos numa interpretação doutrinária, mais a interpretação literal da lei, o que é discriminação? Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos o tempo inteiro tentativas de golpe, que representam atos antidemocráticos e atos discriminatórios a quem defende a legalidade, a constitucionalidade, a legitimidade. Nós tivemos, por exemplo, no 7 de setembro de 2021,
ministro chamado de canalha, depois outros ministros ofendidos, sempre discriminando aqueles que se posicionam pela democracia. Então, minha primeira colocação é essa: terrorismo, terrorismo sim. E lembrando o Código Penal nosso, que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. Evidentemente que os financiadores, os organizadores vão ter uma pena mais exacerbada do que aqueles que foram usados como massa de manobra. Sobre isso, a hora da individualização dessas condutas é na denúncia, que deve ser feita pelo Ministério Público, ou a gente vai... A individualização na sentença, Cláudio. Na sentença, mas quando você faz a denúncia, você não tem que dizer... Tem que classificar. Tem que dizer quais os crimes. Tem que dizer quais os crimes e quem cometeu o quê, né? Sim, exatamente isso. Então... É porque eu já vi muitos processos que eu acompanho esse negócio aqui em Brasília, vi vários processos aqui, inclusive de corrupção, etc. e tal, muitas das sentenças das denúncias até anuladas recentemente, denúncias da Lava Jato, elas caíram justamente pela falta dessa individualização da conduta. Eu acho que tem um entendimento já do Supremo em relação a isso. E do STJ. Individualização da conduta, senão a pessoa não pode nem se defender. Vai se defender do quê? Exato. Então, em muitos casos, isso aí, Cláudio, vamos deixar bem claro, isso é inépcia da denúncia, né? Denúncia inepta. Tem que dizer um mínimo, qual foi a conduta, e se forem vários réus, apontar a conduta de cada um, para que eles possam se defender. É importante a gente lembrar que essa que você lembrou, que essa tipificação é dada provisoriamente, atenção, provisoriamente pela Polícia Judiciária que conduz o inquérito. No caso, é a Polícia Judiciária Federal, que já está enquadrando esse pessoal em terrorismo, está sim em tipificação de ataque contra o Estado Democrático de Direito, que é aquela lei que foi para o Código Penal e que substituiu a Lei de Segurança Nacional, a velha Lei de Segurança Nacional. Então, essas duas tipificações e várias outras como associação delinquencial, como dano patrimonial e etc. Isso no campo penal, e a gente tem o campo civil, e aí as indenizações e tudo mais. A gente tem visto, já com os depoimentos de quem foi preso, né, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, a gente ainda está aguardando o depoimento do Anderson Torres, ex-secretário de Segurança, mas o próprio ex-comandante jogou a culpa, parte da culpa aí de tudo que aconteceu no 8 de janeiro no Exército, tá? Então, assim, o Ibanez também, depois, na semana passada, também ele disse que tentou desmobilizar os acampamentos e o Exército não deixou. E aí o chefe da PM, o ex-chefe da PM, também foi preso, falou a mesma coisa, disse que o Exército impediu a prisão dos golpistas. São acusações graves. A gente tem... qual é o caminho aí? Porque aí eu me lembro que o Exército, várias fontes no decorrer dos últimos meses falavam e reclamavam até quando eram cumpridos alguns mandatos de prisão ou de busca e apreensão lá dentro do acampamento. Às vezes a polícia ia descaracterizada, porque ali tem uma questão de jurisdição, né, ali na frente do quartel-general. Como é que funciona isso? O Exército, talvez essa história de impedir, isso acha que tem a ver com talvez uma intenção de manter aquilo ali vivo, aquele movimento vivo, ou é uma disputa de poderes, né? Olha, você não tem jurisdição aqui, quem domina sou eu, então não se meta. O fato é que isso complica um pouquinho as investigações e pode ter consequências institucionais, não? Sim, um primeiro ponto eu lembraria com relação a essas alegações de que a culpa é do outro.
que houve sabotagem, que foi até o termo usado pelo governador, à luz do direito, e nós estamos no campo do processo penal, estamos no campo de atos tipificados como crimes, no campo do direito funciona, do direito processual funciona da seguinte maneira: aquele que alega fato extintivo da sua responsabilidade, por exemplo, não fui eu, é outro, o que acontece? Ele adquire, é dele, ele fica obrigado, o ônus da prova é dele. Então, esse tipo de alegação, que é muito fácil de dizer, mas o outro não quis cumprir a ordem e tal. Não, tem aquele que alega tem que comprovar isso. Então, não vai se tratar do Ministério Público ter que provar esse tipo, olha, se houve ou se não houve chantagem, se houve ou não houve culpa de terceiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me parece que está muito claro, eu diria até que uma clareza de sol do meio-dia, que é o seguinte: vamos analisar, focar e olhar um pouquinho no retrovisor. Você lembra bem, Cláudio, até o antagonista escreveu várias coisas a respeito, e eu acompanho, que é o seguinte: lembra daquele general comandante em Fortaleza? Ele deu declarações de que, dentro daquela área de segurança, ele não iria fazer absolutamente nada, porque havia na Constituição uma garantia chamada direito de reunião e liberdade de expressão. E assim ele entendia. Esses acampamentos já têm bastante tempo. E um deles até muito simbólico, porque fica na frente, na área de segurança do QG do Exército. Sim. Esse tempo para providências, para verificações, foi muito longo. Eles estão lá há bastante tempo. E o que, no caso nós estamos falando do Exército, fez? Absolutamente nada, protelou. Sendo que aquela é uma área, como você disse, da atribuição, é uma área reservada, não se pode nem parar um automóvel na porta, todo mundo sabe disso. Então, como é que vai ter um acampamento ali e o Exército, que tem a sua polícia, tem a polícia do Exército, não toma providência? A polícia do Exército poderia ter agido, por ordem, evidentemente, de quem de direito, do comandante. Como também poderia ser expedido um ofício autorizando a polícia dos estados ou a polícia do Distrito Federal a entrar nessa área para retirar e para colocar para fora dessa área os manifestantes. Então, deve ser bem apurada essa responsabilização. A lembrar também, e volto a dar como fonte vocês aí do antagonista, mas também em outros locais, em outros veículos, o seguinte: tendo em vista que ele quebra aquele bate-cabeça entre o ministro da Justiça, me refiro ao Flávio Dino, e o ministro da Defesa, me refiro a José Múcio, aquele bate-cabeça, um entendendo pelas providências imediatas dentro da legalidade, e o outro entendendo, e dizendo que tinha até parentes em acampamentos, dizendo que era liberdade de expressão, era direito de reunião. E quando os dois bateram cabeça, o que fez o novo comandante do Exército, que tinha dito já, horas depois da sua posse, tinha dito que o Exército ia atuar rapidamente e tirar aqueles manifestantes. E ele recuou. Recuou em razão do quê? Desse bate-cabeça do governo federal e, evidentemente, da falta de pulso do atual presidente Lula. Esse é um tema, essa responsabilização
até de demais autoridades, é uma coisa que eu realmente estou aqui me questionando até agora. Na sexta-feira eu publiquei um ofício que o Flávio Dino enviou ao Ibanez, à véspera, né, do 8 de janeiro ali, do domingo, no sábado ainda, quase 8, praticamente às 8 da noite, ele envia um ofício ao Ibanez dizendo que estava sendo informado pela Polícia Federal, inclusive de toda a movimentação desses manifestantes, até então chamados de manifestantes, e que ele tinha a informação de que eles queriam danificar patrimônio, queriam invadir, queriam depredar. Ele cita até no ofício, cita ali o Congresso, Palácio do Planalto, o Supremo, até os TSE como possível alvo também dos golpistas aí, e ministérios, enfim, a esplanada toda e até prédios que estão até distantes da esplanada. Enfim, ele tinha informação, Walter. A minha questão é o seguinte, ele tinha informação, ele disse que ia continuar monitorando, ia continuar acompanhando a situação, e aconteceu o que aconteceu e não foi tomada nenhuma medida preventiva. E aí é muito curioso, porque no sábado a assessoria dele não havia se posicionado, a gente fechou a matéria, publicou, ele foi se posicionar no sábado, inclusive englobando aí, eu não sei, chamando toda a direita de golpista, tentando sair pela tangente, né, sem dar uma justificativa, dizendo que não era a responsabilidade dele, que dependia da ação do GDF. Olha, eu não sei como é que você entende isso, mas assim, eu sei que tem protocolo de atuação integrada das forças federais com as distritais, isso desde 2017, em função das invasões que aconteceram em 2016, invasões até lideradas por grupos de esquerda, que foram ao Congresso e quebraram tudo. Essa invasão, desta vez, realmente foi inédita, né? A motivação golpista de derrubar o poder e tal, ela é inédita também, a gente não via isso nas outras anteriores, o que você frisou bem aí ao enquadrar, né, nesse terrorismo. Ao longo do fim de semana, outros veículos de comunicação também publicaram informações que dão conta da inação do GSI, né, que tinha ali do Comando Militar do Planalto, do Batalhão da Guarda Presidencial, que eles têm, inclusive, protocolos de atuação. Em caso, tem até na garagem, tem um caminhão antidistúrbio para ser utilizado de forma preventiva, que podia estar jogando jato de água nessa multidão toda, não tinha acontecido nada do que aconteceu. Já até utilizaram antes, em algumas das manifestações que eu acompanhei aqui na Esplanada. A minha pergunta é o seguinte, só tem, na sua avaliação, é só o GDF que tem culpa? É só o Ibanez, o Anderson Torres? O ministro da Justiça pode lavar as mãos? O ministro da Justiça e da Segurança Pública pode lavar as mãos porque ele é ministro do Lula? O GSI, que é o general do Lula, o general Gonçalves Dias, foi colocado lá, ele também pode lavar as mãos? A Justiça não precisa também apurar as responsabilidades dessas autoridades? Ou só cabe a punição às autoridades do GDF? Olha, como eu lembrei, todos aqueles que por ação ou inação não reprimem, venham a cometer atos, pode ser que ocorra ou não ocorra uma prevaricação. Então, mas nós temos que ver a emergência. Mas um ponto, Cláudio, me chama muito a atenção, a entrar numa linha de raciocínio que muita gente falhou, mas tem graus de falhas. E por que eu falo muita gente e muitos ministérios, inclusive o da Justiça, teve uma falha grave? Por quê? Porque nós estávamos perante o quê? Um terrorismo. Terrorismo pela Constituição é crime hediondo. Não dá para ficar discutindo competência se aqui ou acolá. Existem medidas urgentes. Como o Gilmar Mendes inventou uma vez, e você deve lembrar bem, o habeas corpus canguru, para pular as instâncias e o Supremo decidir, a mesma coisa fez, e foi confirmado por 9 votos a 2, o Alexandre de Moraes, pulando a competência, porque tinha um governador envolvido do Superior Tribunal de Justiça.
do Tá? STJ. Então, eu estou falando de emergência, de uma urgência. Então, vamos exagerar a coisa, e até ele já morreu, mas olha, o Bin Laden está aqui, mas não sou eu que vou prender ele. Ele acabou de estourar a Torre Gêmea, mas não sou eu, tá? Existem situações, e basta ver a Constituição, nós estávamos diante de terrorismo, que aqueles atos de violência, eu volto à definição do direito internacional, não eram os atos principais, não era o objetivo principal da violência. Não é, vou repetir, não era o objetivo principal da violência. O objetivo era outro. Era atentar um Estado democrático, rasgar a Constituição, ter intervenção militar, a volta do Bolsonaro, o fora Lula, tudo isso. Então, isso é terrorismo. Com terrorismo dá para brincar? Dá para parar e falar, olha, vamos fazer aqui uma reunião, é como uma comissão política, vamos montar aqui uma comissão para apurar o ocorrido, que não gera nada e não termina nunca, como a gente está cansado de saber. Então, não dava para ficar batendo cabeças, e nós vimos o bater cabeça em todos os níveis. E volto ao pulso do Lula. Manter esse ministro da Defesa, que adoçou essa situação como se ele fosse um mousse, não um mousse de chocolate, ele adoça tudo isso, para que fim? Ele não estava vendo o que estava acontecendo? Por que um ministro da Justiça, que teve medidas todas na legalidade, o Lula não tomou partido, não tomou posição, também atrasou? E que posição ele tomou? De manter o Múcio. Então, e bate cabeça e mais bate cabeça, e o que a gente está assistindo, até pela falta de pulso, está assistindo que nada terminou. Tudo está continuando. Pelas redes sociais, manifestações, grupos já preparando outros atos. É muito curioso, esse né? Esse quadro. É o que falta. Quando... E olha, eu não tenho filiação partidária e nunca tive, tá? A gente, o que a gente fica sempre aqui cobrando é que a lei seja aplicada, né? Que se respeite a Constituição, não de forma seletiva, porque o que me parece é que a solução jurídica seletiva que se impõe, que está sendo imposta, né, diante da omissão de outros personagens, de outras autoridades, sem a devida responsabilização, ela dá um cheirinho de perseguição política, de uso político de uma situação que a última coisa que se deveria fazer pelo governo de plantão é usar politicamente esta situação, este caso, esse evento dramático do 8 de janeiro. Imagina, né? A gente veio voltar a falar de terrorismo, né? Terrorista, eu me lembrei, porque assim, o Bolsonaro não gostava muito de falar, né? E os próprios militares sempre se referiram aos grupos armados de esquerda da ditadura como grupos terroristas, né? Então, assim, e estão certos, porque o objetivo deles era também tomar o poder. Então, agora é a mesma coisa, né? Só que a moeda... Assim, hein? Agora é o outro lado da moeda. Eu não acho assim. Eu acho que aquele pessoal que reagiu à ditadura militar, a ditadura militar era ilegal, era inconstitucional, era atentatória, então é um grupo que reagiu a isso. Então, tem uma outra, mas isso é uma outra discussão, né? Mas eu digo assim, eles, o próprio bolsonarismo e os militares, eles enquadravam esses grupos como grupos terroristas. Sim, né? Sim. E isso era usado politicamente. O que eu estou dando aqui eu estou aqui ilustrando é que agora, se você direciona a justiça a determinados alvos políticos, você está repetindo aliás, o que a ditadura fez, e você não está produzindo uma saída para esse conflito que nós estamos vivendo. É isso, é o que reanima e realimenta. Eu tenho certeza que se as pessoas virem acontecer
uma justiça, né, equilibrada e as pessoas serem processadas e terem aí o seu direito ao devido processo legal, mas que todos sejam responsabilizados, em menor ou maior grau, não importa, de acordo com a atribuição de cada um. Eu acho que a sociedade, eu acho até que os apoiadores do presidente se sentirão, vamos dizer assim, satisfeitos, porque está sendo realmente feita justiça. O que eu acho que não vai satisfazer e que vai acabar retroalimentando esse problema, como o senhor mesmo acabou de citar, é a justiça seletiva, né? Veja, tem um dado que eu fiquei aqui a pensar, a refletir. Veja, com relação eu tinha falado lá atrás do Bin Laden, quando se fala em Al-Qaeda, a gente verifica quem era o líder, quem era o grande responsável pelos atos, então, Bin Laden. Se a gente voltar atrás, vamos voltar aos anos 70, nós temos o terrorismo na Alemanha e a organização chamada Baader-Meinhof. E o que é essa organização terrorista? Que nome é esse? Bom, o Baader é o Andreas Baader e o Meinhof é o Ulrich Meinhof. Então ela leva o nome dos dois líderes, dos dois grandes responsáveis, daqueles que colocam o ideário que vai ser seguido. Esse tipo de organização que a gente viu atuar em Brasília, naquele domingo 8, que tipo de organização é? É uma organização bolsonarista. Então, as organizações levam o nome dos seus ideólogos, dos seus impulsionadores. Daí a grande responsabilidade do Bolsonaro com relação ao terrorismo, ao ataque ao Estado Democrático de Direito. Perfeito. Muito bem. O tempo curto. Eu queria só que você deixou no ar sobre a necessidade, sobre a prisão preventiva do ex-ministro, tá? A lembrar só claro. Que toda a prisão preventiva, cautelar, constitucionalmente, tem por base o princípio da necessidade. E eu acho efetivamente que, diante do acontecido, diante da atuação do ex-ministro como secretário, que ficou lá por poucos dias, acho que até 5 dias, e desmontou um projeto que era de acompanhamento desse movimento que ia ter, os gestores foram afastados, além daquela minuta de conteúdo maluco mesmo, porque não tem base jurídica, imagina um poder se apropriando de outro, quando na Constituição os poderes são independentes. Não dá para o executivo tomar conta como num golpe de mão. Então, eu acho que nenhum reprovado em exame da Ordem dos Advogados faria uma minuta igual. Então, diante de todo esse conjunto, se a gente olhar um mosaico e as pedrinhas desse mosaico, vai, pelo menos no meu modo de ver, concluir pela necessidade da prisão, com um desdobramento. Normalmente, como ele não fugiu, retornou, o que acontece? Essa cautelar é sempre mudada de detentiva, de prisional, para uma medida cautelar, outra não detentiva. Mas o que está em jogo? Está em jogo o terrorismo. O terrorismo é crime hediondo, não dá para mudar cautelar. Era só isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Eu gostaria de já lhe convidar para um CD Talks, para o nosso podcast aos domingos. A gente marca uma conversa longa para a gente falar do que não deu para falar aqui, mas para falar do seu livro, para falar de máfia. Eu acho que vai ser um programa muito, muito importante para a gente fazer. Eu fico à disposição. Hoje tivemos a prisão de um mafioso que precisa ser analisada melhor, porque todo mundo pensa, prender um grande mafioso que ficou 30 anos foragido, porque ele tem controle de território e controle social, como o PCC tem também, né? Mas tem algo a mais. Ele era da máfia terrorista que está prejudicando os negócios da máfia tradicional. Está aí o jogo.
Opa! Gostei da síntese. Walter Mairovich, muito obrigado aqui pela participação no Papo Antagonista. A gente se fala. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Um abraço.